sou aluna do 5º termo de Biomedicina do Unisalesiano Campus de Araçatuba. E como parte da disciplina de Imunologia Clínica, hoje vamos falar um pouco sobre os testes utilizados para o diagnóstico de Covid-19. Esse trabalho foi realizado pelas alunas Amanda Ventura, Beatriz Possetti, Maria Eduarda Costa e Maria Romero, sob as orientações das professoras Bruna Polacchini e Alexandra Cassado. Diferentes testes têm sido utilizados para o diagnóstico de Covid-19. Dentre eles, o teste molecular RT-PCR, o qual detecta o material genético viral, e os testes imunológicos ou sorológicos que detectam anticorpos contra o vírus, como a imunocromatografia, também conhecido como teste rápido e o ELISA. Vamos entender. Os anticorpos nada mais são do que glicoproteínas produzidas por células de defesa após o contato do organismo com vírus, bactérias, fungos ou parasitas. Essas moléculas garantem a proteção contra o agente infeccioso, mas, no caso do coronavírus ou SARS-CoV-2, ainda não se sabe ao certo sobre a manutenção da imunidade nos pacientes já infectados. São 3 classes de anticorpos produzidas após o contato com o SARS-CoV-2, IgM, IgA e IgG. Apesar de apresentarem estruturas moleculares distintas, a detecção dos 3 tipos de anticorpos está sendo utilizada como ferramenta para testagem para a Covid-19, por meio dos testes imunológicos. Assim, alguns estudos utilizando amostras de soro de pacientes confirmados e suspeitos para a Covid-19 já mostraram que alguns dias após o contato com o vírus, período denominado janela imunológica, inicia-se a produção de IgM e IgA. Posteriormente, a IgG, que em geral é considerada uma classe de anticorpo de longa duração por permanecer no organismo por um período prolongado. Mas no caso da Covid-19, ainda não se sabe ao certo quanto tempo esses anticorpos permanecem no organismo e se, de fato, conferem imunidade prolongada ao vírus. É isso que precisamos ter em mente para compreender o real significado dos testes realizados. Prosseguindo. Dentre os testes para diagnósticos do Covid-19, temos RT-PCR. Esse teste de biologia molecular detecta o material genético viral, que no caso da Covid-19 é o RNA. O material coletado do trato respiratório superior deve passar por um processo de extração do RNA viral. Posteriormente, esse RNA é transformado em cDNA pela enzima transcriptase reversa. Primers para a região-alvo do Covid-19 devem ser adicionados juntamente com sondas. No processo de amplificação, caso o material genético seja do Covid-19, os primers irão se ligar a ele e ocorrerá a amplificação do material genético viral, sendo o resultado então positivo. Caso seja outro vírus, não haverá amplificação. Teste rápido é um teste imunológico que permite verificar a presença de anticorpos IgM e IgG na amostra de sangue do paciente, que está sendo utilizado como triagem preliminar da doença. O teste leva em torno de 10 a 30 minutos e pode ser utilizada a amostra de sangue coletada por punção digital. É importante ressaltar que os testes sorológicos sejam utilizados após o 7º ou 10º dia do início dos sintomas, levando em conta ainda as indicações de cada fabricante, já que cada fabricante tem suas especificações. Testes realizados anteriormente a esse período estão mais propensos a gerar resultados falso-negativos, visto que a produção de anticorpos a níveis detectáveis leva um período de tempo denominado janela imunológica. A imunocromatografia consiste em gerar uma coloração a partir de uma reação química entre o vírus e o anticorpo presente na amostra do paciente. Para a realização do teste, uma gota de sangue do paciente é coletada e colocada em contato com a fita reagente no cassete. Após alguns minutos, ocorre a mudança de coloração e o profissional de saúde pode realizar a leitura e interpretação do teste. É importante lembrar que esses testes devem ser realizados por profissionais devidamente treinados. Quando é possível observar somente a linha da região controle, C, o teste é considerado negativo, mas deve ser considerada a possibilidade de resultados falso-negativos, dependendo do tempo de infecção e coleta da amostra. O resultado do teste é considerado positivo quando as linhas da região controle C e das regiões de testes de IgM e IgG se tornam visíveis. A presença de anticorpos somente de classe IgM sugere infecção de pelo menos 7 dias.
Quando surgem simultaneamente as linhas referentes a IgM e IgG, o resultado sugere uma resposta imune específica ao vírus, com infecção há 7 dias ou mais. Por fim, quando surge somente a linha correspondente ao anticorpo IgG, sugere doença em fase convalescente. No entanto, deve-se avaliar o quadro clínico do paciente. Vale ressaltar ainda que quando não é evidenciada a linha controle C, o teste é inválido, ainda que a linha teste esteja visível. Nesse caso, é necessário que o teste seja repetido com um novo dispositivo. O teste de ELISA é um teste imunoenzimático baseado na reação antígeno-anticorpo. Para a realização dessa técnica, utiliza-se amostras de sangue, soro ou plasma e permite a detecção de anticorpos das classes IgM, IgA e IgG, através da utilização de um antígeno do SARS-CoV-2, que está fixo na placa utilizada para a realização do teste. Existem vários modelos de testes do ELISA. No ELISA indireto, o antígeno do SARS-CoV-2 é aderido a uma placa e a seguir coloca-se sobre este a amostra do paciente, o soro, para a busca de anticorpos contra o antígeno. Na sequência, adiciona-se um anticorpo conjugado a uma enzima, que na presença de seu substrato, proporcionará a mudança na coloração da solução, permitindo a quantificação dos anticorpos IgG ou IgA anti-SARS-CoV-2. Essa técnica tem como vantagem a praticidade e rapidez em comparação com o teste molecular. Porém, a desvantagem é que é necessário esperar pelo período conhecido como janela imunológica para sua realização, o que significa que o diagnóstico precoce é dificultado, assim como para os testes rápidos. Contudo, precisamos deixar claro que os testes imunológicos aqui citados não asseguram a imunidade do paciente, portanto, sendo colocados como mais uma forma dos profissionais de saúde chegarem ao diagnóstico, além de auxiliar no mapeamento da doença em uma determinada população. Por isso, fique em casa, lave as mãos e siga as orientações da OMS. Estamos separados para no futuro estarmos juntos.